Pô, chega aí. Bem-vindos à terceira parte da Saga do Velho Oeste. Se prepare, pois hoje de forma definitiva você virá a pistola entrando em ação. Ah, peraí. Piadinha de duplo sentido, roteirista? Não tem vergonha na sua cara, não? Vamos começar de novo. Hoje, de forma definitiva, você verá como os Estados Unidos da América roubou ou roubaram, depende do da sua visão, as terras de mexicanos e indígenas na base da força. Não acredita? Vem comigo, mas só depois da vinheta. Mas peraí. Antes de você continuar o vídeo, curte, comenta, compartilha. E além disso, me faz um elogio nos comentários, tá? É muito importante que você apoie o canal. E já que nós estamos falando de apoio, clica aqui no link aqui embaixo, tá? Vai lá no Apoia-se, dá um dinheirinho pro canal, tá? Pra eu continuar trazendo mais conteúdo nessa qualidade aqui pra vocês. Fechou? Tô te esperando lá. Para explicar essa terceira parte, eu vou precisar dar um leve contexto sobre o momento em que os Estados Unidos da América se tornaram independentes da Inglaterra. Bom, quando os Estados Unidos era dividido em 13 colônias, as ideias que corriam entre as pessoas era de que a colônia precisava de liberdade e autonomia. Lógico, baseado lá nos conceitos do iluminismo. Em um outro vídeo eu explico o que é. Inclusive, os negros deveriam ser livres e as mulheres deveriam ter os seus direitos. Isso, na teoria, é tudo muito lindo. E de repente, BUM! Em 1776, os caras conseguem a sua independência, elegem o seu primeiro presidente e elaboram sua Constituição, que na época tinha só 5 páginas. Uma famosa primeira emenda, né, que até hoje o pessoal fala. A emenda que garante as liberdades política, religiosa e tudo mais. A segunda emenda, por exemplo, diz que qualquer cidadão pode andar armado. Como eu disse, na teoria, tudo é muito bonito. Beleza? Então agora é hora de dar direitos que foram prometidos àqueles outros grupos: negros, mulheres e indígenas. Só que no momento em que os Estados Unidos ele consegue a sua independência, e essa galera vai cobrar esses direitos, a resposta foi: galera, por enquanto não vai dar não. Tá? Então, olha aí, os Estados Unidos ele cai em contradição. Nós queremos autonomia e direitos, porém, só para alguns. E com base nos 2 vídeos feitos anteriormente, você viu que os Estados Unidos eles justificaram sua expansão para o oeste com ideias tiradas do sovaco. Eu não falar besteira aqui. Se você não lembra, eu falo rapidinho aqui pra você. Foram as ideias Doutrina Monroe e o Destino Manifesto. Se você ainda não sabe o que são essas ideias, veja o vídeo 1 e 2 dessa saga. Se não, você não vai entender nada dessa aqui. Lá no vídeo 2, por exemplo, você viu também como os Estados Unidos lidou com a chegada dos imigrantes no país, né? Lembra dos chineses e dos irlandeses, que foi o que nós mais comentamos naquele vídeo? Mas agora, nessa terceira parte, nós vamos discutir como os Estados Unidos ele lidou com a galera que já estava em casa. Por exemplo, os mexicanos e os indígenas. O que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, já que nós vamos falar de mexicanos e indígenas aqui, vamos começar pelos mexicanos. Mas nós precisamos separar em 2. Quando nós falamos de mexicanos, nós precisamos separar em Texas e mexicanos. Bom, vamos lá. Começando pelo México, a independência que foi feita em 1821, o país vai herdar da Espanha, que é lógico, era a colônia da Espanha, ele vai herdar o território do Texas, que originalmente se chamava Tejas. Também era vontade dos estadunidenses em adquirir o território. E já vão entender por quê.
Basicamente, o mapa dos Estados Unidos da América, antes das tomadas das terras, era dessa forma que eu estou mostrando o mapa atrás de mim. Em 1823 foi assinado um acordo entre os mexicanos e os colonos Moses e Stephen Austin. O acordo é que o México desfrutaria dessas terras, essas terras ficariam com o México, tá? Porém, eles deveriam deixar o povo, os colonos dos Estados Unidos, entrarem no território livremente. E aí, beleza. É um acordo entre os dois países ali. Começou o problema. O governo mexicano ele começou a contrariar algumas políticas estadunidenses. Lembra lá que os Estados Unidos ele manteve a escravidão? Então, por exemplo, os escravos que iam para o território do Texas, por enquanto é Texas ou Texas mais para frente, ele começou a libertar os negros que estavam em condição de escravidão. Além disso, começou a converter a galera para o catolicismo, sendo que a maioria do pessoal nos Estados Unidos era de religião protestante. Em 1830, o México ele vai proibir a entrada de novos imigrantes dos Estados Unidos, o que vai fazer com que os Estados Unidos e o México fiquem numa relação complicada. Lembra dos colonos que assinaram esse contrato com o México? Um deles, chamado Stephen Austin, ele vai à cidade do México em 1833 para tentar resolver esses problemas, mas o México acaba prendendo ele. Em 1836, os norte-americanos que estavam ali na região, eles vão organizar uma revolta e vão declarar independência do México baseado na Constituição Americana. Eu falei que era igual, falei que era baseado. E claro, né? No meio disso tudo, dá pra gente falar que alguns heróis foram criados, como por exemplo o deputado Davy Crockett, que se juntou à Revolução Texana em 1835. No livro que eu tô abordando, vocês já conhecem qual é, A História dos Estados Unidos, do professor Karnal. O professor Karnal vai abordar sobre o que as pessoas pensavam sobre Davy Crockett. Abre aspas. Sobre ele, as mais maravilhosas histórias são contadas. Um homem de valor que nunca mentia e que era capaz de saltar o rio Mississippi, de caçar ursos, de cavalgar em um relâmpago e comer batatas cozidas na gordura que escorria dos corpos indígenas queimados. Fecha aspas. Do lado do México, o general Santana queria que os Estados Unidos da América respeitassem as leis do México e que deveria garantir que o território não se separasse. Pois uma vez conquistada a independência da Espanha, o pessoal do México achava que era inadmissível que as terras do México fossem roubadas por colonos que também queriam a independência e conseguiram. Então isso não faz sentido nenhum, né? Ainda em 1836, o México ele vai cortar relações diplomáticas com os Estados Unidos, ou seja, não quero mais trocar ideia. Além de reconhecer a independência do Texas, o presidente da época, James K. Polk, ele vai aumentar a linha de expansão das Montanhas Rochosas até o Pacífico. Lembra lá no primeiro vídeo que eu comentei com você que houve uma expansão férrea, né, por conta da Revolução Industrial que chega aos Estados Unidos também? É isso. Terminada em 1848, a Guerra do México fez com que o México assinasse o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tratado em que o México ele cederia territórios para os Estados Unidos, como por exemplo, o Novo México e a Califórnia. Galera, pensa um pouco comigo. Por que existem territórios nos Estados Unidos que têm nomes em espanhol e não em inglês? Já parou para pensar? São Francisco, Califórnia, que mais? Flórida. São nomes engraçados, né, para um país que fala inglês, justamente porque esses territórios ou foram herdados de países europeus que deram para os Estados Unidos esses territórios, né, o caso da Flórida, ou são territórios que foram roubados do México. Para você ver como a história corre. Em meados de 2008, a marca de vodka Absolut ela se envolveu numa polêmica justamente por esse episódio histórico. Tá? Em uma provocação em forma de propaganda sobre um mundo absoluto, eles mostraram um mapa dos Estados Unidos sem os territórios do México que foram anexados. Tá? Isso lógico que é uma provocação.
Mas a marca ela vai se pronunciar e vai dizer que nunca teve a intenção de provocar o país. Abre aspas para uma nota que eles soltaram na época. A Vodka Absolute retira anúncio com mapa da América do Norte em que o México ocupava o sudoeste dos Estados Unidos. Esse anúncio especial que foi utilizado no México baseava-se em perspectivas históricas e foi criado com uma sensibilidade mexicana. Não visava de alguma forma ofender ou insultar, nem advoga alterar fronteiras, nem apoia sentimento anti-americano, nem reflete problemas de imigração. Em vez disso, remete a um tempo em que a população do México pôde sentir que era mais ideal. Fecha aspas. Em outras palavras aqui, galera, não faz muito sentido mexer com o país poderoso do mundo, né? Por isso, vamos recuar. Jogamos a provocação, não aguentamos, então vamos recuar. Bom, tendo encerrado essa parte do México, agora nós vamos falar sobre outra questão, que é a questão indígena. Dentro desse mesmo contexto, existe uma questão relacionada aos indígenas. As terras do novo país foram conquistadas às custas de roubo de territórios e genocídio do povo indígena. Os principais povos eram os Cheyennes, os Apaches, os Navarros, os Comanches, os Blackfeet e os Sioux. Mas para falar dos indígenas, nós temos que voltar lá no contexto de pós-independência, onde foi prometido aos negros que se eles se unissem aos revolucionários para lutar contra a Inglaterra, seriam libertos. Já é outubro. Eu sei. São mais de 12 meses. É um homem livre. Estou aqui por vontade própria. Coisa que não aconteceu, como nós já falamos lá no começo do vídeo. Não aconteceu da forma que se esperava. O norte demorou um pouco, mas ele aboliu a escravidão dos negros com o presidente Abraham Lincoln. Já no sul dos Estados Unidos, dependia de mão de obra escrava por conta das plantations. E são aquelas plantações enormes que nós vemos em filme. Mas essa questão dos negros é papo para outro vídeo, tá? Vamos voltar aqui para os indígenas, que tem a ver com o contexto dos negros também. Junto dos negros, houve um debate após a independência dos Estados Unidos sobre o que vamos fazer com os indígenas. Bom, a resposta nós já sabemos. Como eu disse lá no primeiro vídeo sobre essa saga, os Estados Unidos passaram a ter ideias de expandir para o oeste e no caminho estavam os mexicanos, como eu já falei, e indígenas que viviam em terras consideradas solo sagrado para eles. Porém, para o homem branco era a oportunidade perfeita para o cultivo e a exploração, além também de você expandir as linhas férreas. Ao longo da história dos Estados Unidos, vários políticos promoveram atos de dizimação de indígenas. O mais famoso deles foi o 7º presidente dos Estados Unidos, chamado Andrew Jackson. Ou você pode chamar também o cara da nota de $20. Olha aí que você vai ver. Andrew Jackson, nas palavras do próprio professor Karnal, era considerado um homem do povo, simples, que mesmo tendo escravos, era um herói de guerra e foi criado no campo com boa educação. Esse cara ele é tão populista que, quando ele ganhou as eleições, ele abriu a Casa Branca pro pessoal mais simples entrar lá, só para ele falar que ele era um homem do povo. Mas o foco não é falar da carreira política do Andrew Jackson, né? Sim, falar de alguns feitos dele, como por exemplo, a chamada Lei de Remoção dos Índios. Essa lei foi aprovada em 1830 e era pura pressão feita pelos cidadãos dos estados da Geórgia e do Alabama, e ela consistia em deslocar determinada tribo do seu local sagrado e mandar os caras para uma determinada reserva escolhida pelo governo. Basicamente, os Estados Unidos começou a tratar os indígenas iguais a crianças. Tira daqui, vai para lá, depois vai para cá, tá? Então, isso foi bem complicado. Esse episódio ganhou até um nome, né? A Trilha das Lágrimas, porque o presidente ele fez com que várias tribos elas migrassem além do rio Mississippi. Vou mostrar o mapa para vocês já já. Fazendo com que os indígenas marchassem mais ou menos 1.500 quilômetros. Muitos indígenas morreram de fome, de frio e até por doenças. Por isso, quando a gente tem
contato com filme de faroeste ou jogos que se passam no Velho Oeste, as cidades ali do grande deserto, elas estão infestadas de indígenas, porque esses caras foram obrigados a ir pra lá. Um livro muito bom que eu vou recomendar pra vocês tá aqui, ó. É um livro chamado Enterrem o Meu Coração na Curva do Rio, do historiador Dee Brown. Esse livro ele é bem velhinho, tá? As versões dele são bem antigas, tá? Não sei se teve um relançamento, mas essa versão aqui é bem velhinha. Bom, esse livro aqui ele vai abordar as injustiças, o rompimento de acordos e os massacres que o homem branco fez com os indígenas norte-americanos, tá? Com destaque para duas figuras famosas aqui: Cavalo Louco e Touro Sentado. O livro ele tem uma adaptação cinematográfica lançada ali em 2007 e está disponível para aluguel em alguns streamings, tá? Nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está disponível junto da assinatura do Max, tá? O antigo HBO Max. Eu me lembro de uma cena do filme que um rapaz indígena tá lá na escola e a professora tá contando uma versão idealizada do homem branco, como foi as conquistas das terras e tudo mais. Esse menino que é indígena, ele levanta a mão dizendo que era uma mentira e tal, e a professora diz: eu só vou responder quando você tiver um nome cristão, enquanto você tiver o seu nome indígena, eu não vou nem te dar atenção. Ou seja, a gente consegue ver no filme, no livro também, que até a religião e o comportamento do homem branco foi imposto a esses indígenas. Mas os caras não lutaram? Os indígenas viram que o homem branco tá fazendo tudo isso e não lutaram? Claro que lutaram, tá? Teve uma resistência bem grande dos indígenas. E a batalha mais evidente dessa resistência é a Batalha de Little Big Horn, onde o exército dos Estados Unidos perdeu a batalha para os Sioux. Os personagens mais famosos dessa batalha são Jerônimo e o General Custer. Uma curiosidade aqui sobre os Sioux. Eles acreditavam que eles foram colocados na terra junto com os búfalos. E justamente para se alimentarem, né? E na crença deles, na profecia deles, é que o dia em que os búfalos fossem extintos, a tribo Sioux também seria extinta, tá? E o homem branco mais pra frente, né? Ele vai começar a caçar os búfalos só por diversão, o que vai fazer com que, né, os búfalos cheguem à extinção. Tá vendo como não é simples falar sobre o Velho Oeste? A gente precisa ficar indo e voltando várias vezes em diferentes contextos só para entender o que tá acontecendo. Sabendo que você já viu a primeira e a segunda parte dessa saga, nós vamos entrar agora no período em que vocês mais estavam esperando. O período que fez você estudar até aqui só para que você pudesse se aprofundar mais em Red Dead Redemption. Olha o trabalhão que eu tive e olha o trabalhão que você teve. Por isso, meus queridos, minhas queridas, bem-vindos ao Velho Oeste. Pois é. No período chamado Velho Oeste, os indígenas serão perseguidos por uma ideologia de superioridade racial, já que o homem branco precisava de um argumento para fazer com que eles fizeram com os indígenas, né? Os mexicanos que ficaram nos Estados Unidos perderam suas terras na Guerra Hispano-Americana e se submeteram a trabalhos de baixa remuneração e discriminação. Chineses e irlandeses eram discriminados e perseguidos, também socialmente marginalizados, como você viu lá no segundo vídeo. Volta lá e assiste. E é claro que eu nem preciso falar dos negros, né? E depois da abolição, não tinham dinheiro para comprar terras. A gente já viu que foi uma grande contradição dos Estados Unidos isso, né? Eles não foram inseridos na sociedade, por isso eles também sofriam discriminação e preconceito. Pois é. Mas de onde vem o termo Velho Oeste?
Vamos lá que nós vamos discutir 3 termos aqui. Você lembra da expansão pro oeste que eu falei anteriormente? Pois é, após o rio Mississippi, como você está vendo aí no mapa que eu vou colocar, tudo é chamado de Grande Deserto. Pare aqui, ó. Tá vendo aí? Porque, lógico, é uma região desértica, cheia de pradarias, planícies e montanhas que nunca foram tocadas pelos europeus. Claro que na época era importante só a costa do Atlântico Norte para os europeus. Tá? Então essa parte aqui nunca foi tocada por ninguém, a não ser pelos indígenas. Com a chamada Corrida do Ouro que nós já vimos, essas regiões desérticas, né? E a Califórnia, a região da Califórnia tinha muito ouro. Então o cara ele atravessava do leste dos Estados Unidos, do leste até a região da Califórnia, tá? E aí o que acontece? Vão começar a surgir pequenas cidades. Essas cidades eram formadas por garimpeiros, bandidos, prostitutas, mercadores, jogadores e assim vai. Mais tarde, né, vai chegar uma galera um pouco melhor, como professores, advogados e por aí vai. Só que tinha um porém. Quando os caras exploravam aquela região e sugavam todo o ouro que poderia ter ali, os caras abandonavam a cidade. Aí eles iam pro outro canto. Daí que vem a chamada cidades fantasmas, tá? Então, se você andasse pelaquela região do deserto, pode ser que você chegasse numa cidade que não tinha mais ninguém, porque a galera mudou. Não tem mais ouro, então vambora. Por conta dessa região do deserto ser um pedaço sem a lei, tá? Não tinha a lei do governo, é chamado de Wild West, ou Oeste Selvagem. Porque, né, o nome já diz, né, selvagem. Porque ali cada um fazia o que queria. Primeiro formava a cidade, depois a lei chegava. Tanto que é o que o jogo Red Dead Redemption 2, ele fala, né? Ele vai falar sobre a crise que os bandidos tiveram em 1899. Isso tá na introdução do jogo, lá quando você aperta X para começar o jogo, né? Porque a lei ela tava chegando no deserto, nas cidades desérticas. E por isso os criminosos, ou o grupo de criminosos, eles vão sendo sufocados. E é também o enredo do jogo, né? A turma de bandido que você tá lá, ela fica mudando de território toda hora. E ainda no jogo mostra uma parte que a turma vai para uma cidade fictícia, a cidade de Saint-Denis, e na vida real ela pode ter sido inspirada na cidade de Nova Orleans. E nesse contexto, ficção e realidade, Nova Orleans já era uma cidade desenvolvida, tá? Assim como São Francisco. Então, assim, se você fosse para causar, você ia se ferrar. Então, resumindo, Grande Deserto são as terras que não foram exploradas anteriormente por europeus, né? Só os indígenas ficaram ali. Oeste Selvagem é o termo que se utilizava para definir as pequenas cidades que se formavam ali por conta, né, da chamada Corrida do Ouro. E o termo que a gente mais está estudando aqui é Velho Oeste. É o termo para se referir ao período anterior à organização do governo dos Estados Unidos. Ou seja, quando a lei chegou em todo o território considerado norte-americano ou estadunidense, tudo isso virou o Velho Oeste. Porque agora as pessoas são civilizadas. Entendeu? Por isso. Um imaginário romântico criado pelo cinema e pela televisão dos anos 60. Além da propaganda do Marlboro, né? O mundo de Marlboro. Um lugar onde a terra parece se estender para o infinito. É onde todo homem fuma pelo sabor. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Mas como vocês são estudiosos, agora vocês sabem que não era apenas uma galera que não fazia nada o dia todo dentro de um bar, cheio de garota de programa, né? Dando tiro pro alto, apesar de ser o imaginário que a galera pensa, né? E outra, deve ser muito louco viver num lugar assim, teoricamente.
um filme muito louco que consegue parodiar tudo isso, né? Como era ruim aquela época, como era viver no Velho Oeste, onde a lei não está lá, e não romantiza tudo isso como fez o cinema nos anos 60. É um filme de comédia pastelona, né? Chamada 1 Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola. Puta nome desgraçado, né? Agora vão falar que fui eu que tô ensinando isso aí no vídeo. Não corta essa parte não, hein? Assiste o vídeo todo. Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. E se você puder, curte, comenta, compartilha. A saga está chegando ao fim. Deu um baita trabalho para pesquisar, gravar, editar, estudar e tudo mais. Então apoie o canal lá no Apoia-se, para que esse canal possa se transformar em um dos melhores canais de história e videogame. Conto com seu apoio. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e falou!